Você já se perguntou se estava deprimida? Convive com alguém que tem depressão e tem muita dificuldade para entender o funcionamento dessa doença? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a depressão e o que você pode fazer para melhorar e prevenir essa condição. Olá, meu nome é Mariana Lima, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão, essa doença que é tão comum. A depressão ela é conhecida desde a antiguidade. Então, ao longo da nossa história, da história da humanidade, a gente verifica em livros históricos, relatos, até mesmo na Bíblia, personagens que sofriam desse mal. E a gente percebe que ele sempre esteve presente, apesar de, ao longo do tempo, mudar algumas características de acordo com a cultura e com a época. Existem estudos que indicam que 16,5% da população mundial sofre de depressão. E a depressão, ela é o motivo número 1 de afastamento das pessoas do trabalho. Um outro dado que é muito importante é que pessoas com depressão têm até 20 vezes mais chances de cometer suicídio. E que aqueles que já tentaram se suicidar alguma vez, de 15 a 45% dessas pessoas tinham depressão diagnosticada. Então a gente vê que essa é uma doença muito, muito séria e que não é uma frescura, falta de força de vontade ou falta de Deus, como tanta gente diz por aí, né? Apesar de ser uma doença tão séria, é uma doença que ainda é muito pouco compreendida. A gente vê que há um preconceito na sociedade e as pessoas têm dificuldade, às vezes têm até vergonha de falar que tem depressão e acabam não procurando a ajuda adequada por causa disso. O que faz com que uma pessoa desenvolva depressão? Estima-se que 60% dos casos são desencadeados por fatores ambientais. Na grande maioria das vezes, um grande estresse, um fator de grande estresse ou uma perda recente desencadeiam a depressão. Nos homens, os maiores gatilhos são divórcio, separação e problemas no trabalho. Nas mulheres, problemas relacionados a pessoas próximas que sejam muito queridas, com quem elas tenham uma ligação emocional muito forte, né? Outras perdas que podem ser gatilhos para depressão são a morte de entes queridos, de parentes, do cônjuge, de filhos, situações de agressão, de negligência e estresses diversos, né? Mas por que algumas pessoas, quando colocadas sobre o mesmo fator estressante, acabam não desenvolvendo a depressão enquanto outras as desenvolvem? Porque 40% dos casos onde há depressão estão ligados a fatores genéticos ou biológicos. Então, a pessoa ela tem uma propensão genética a desenvolver a doença, né? Provavelmente há pessoas na família que tenham depressão ou que tenham outras doenças mentais, ou há um fator biológico no organismo da pessoa mesmo, né? Então, é um desequilíbrio químico no cérebro. Às vezes, outras doenças que acabam tendo a depressão como uma comorbidade. Às vezes, até falta de vitamina pode ser um fator desencadeante para depressão. Outra coisa que pode ser um fator desencadeante, um fator de predisposição à depressão, são as experiências muito precoces na vida do indivíduo. Então, aquelas experiências que ele teve na infância. Então, crianças que sofreram traumas muito sérios, crianças que sofreram abuso, negligência, histórias muito pesadas de separação dos pais, ou até pessoas, crianças que perderam um dos pais, que o pai morreu ou o pai foi embora, na infância ou na adolescência, são mais propensos a desenvolver a depressão na fase adulta. Como saber se eu estou deprimida? Bom, existem diferentes tipos de depressão, mas o que todas as depressões têm em comum são a tristeza profunda e o desânimo.
Bom, mas tristeza e desânimo são sentimentos que qualquer pessoa pode sentir em diferentes fases da vida, né? O que diferencia é que na depressão, esses sintomas eles são muito profundos, muito fortes, e eles alteram de maneira significativa o cotidiano da pessoa, né? Existem outros sintomas, que são sentimentos, emoções e sintomas físicos, que são bem característicos da depressão, e eu vou estar citando alguns deles para vocês agora. Vou até ler aqui na minha colinha, porque é muita coisa, tá, gente? Então, entre os sentimentos, a gente vai ter choro fácil e frequente. A pessoa vai ficar mais apática. Sensação de que não consegue sentir nada, ela fica meio sem sentimentos. Tédio ou aborrecimento frequente. Irritabilidade aumentada. Angústia, ansiedade, desespero, desesperança, incapacidade de sentir prazer com coisas que antes gostava de fazer, como comer, se exercitar, trabalhar. Os pensamentos da pessoa deprimida, eles passam a ser mais pessimistas, ideias repetidas de arrependimento e de culpa, lembranças frequentes de mágoas atuais e antigas, muitas ideias de morte, desejo de desaparecer ou de dormir para sempre, a autoestima fica diminuída, há sentimentos de insuficiência ou de incapacidade, a pessoa sente muita vergonha e ela se autodeprecia. Entre os sintomas físicos, existe o cansaço, que é fácil e frequente, a insônia ou a hipersônia, que é quando a pessoa sente muito sono, quer dormir o tempo inteiro, tem diminuição ou aumento do apetite, tem diminuição na libido, tem diminuição na resposta sexual. Então, por exemplo, nos homens, a dificuldade para ereção, e tanto nos homens quanto nas mulheres, muitas vezes a dificuldade para atingir o orgasmo. Há também lentificação psicomotora, a pessoa fica mais devagar. Então, ela fica mais devagar para falar, ela fica mais devagar para se mexer. Cognitivamente, há problemas de atenção, de concentração e de memória. Todos esses sintomas, eles estão presentes na maioria do tempo, né? E eles causam muito prejuízo para a pessoa, né? Então, se um indivíduo, ele tem tristeza e desânimo, e pelo menos mais 5 outros desses sintomas que eu elenquei para vocês, há a grande chance dele estar deprimido. Como que se trata a depressão? Em primeiro lugar, a pessoa ela tem que entender que existe um problema e que ela precisa de ajuda. Nos casos mais leves e moderados da depressão, muitas vezes o próprio indivíduo deprimido vai entender que alguma coisa não está bem e vai procurar ajuda, né? Nestes casos, de leves a moderados, a psicoterapia é o principal tratamento e ele pode ser suficiente para a remissão dos sintomas, para a pessoa começar a melhorar. Então, é muito importante procurar uma psicóloga ou um psicólogo que seja especializado em depressão para poder acompanhar essa pessoa. Nos casos mais graves da doença, principalmente quando há sintomas físicos muito fortes, em primeiro lugar, pode ser que essa pessoa não consiga procurar ajuda sozinha. E nesse caso, a rede de apoio, pessoas que possam auxiliá-la, levá-la ao médico, né, estimulá-la a se tratar é muito importante. O tratamento combinado de medicação e psicoterapia também é necessário nesses casos. Então, a pessoa ela precisa procurar um psiquiatra que vai traçar um plano de tratamento medicamentoso específico, né, para o caso dessa pessoa. Normalmente, de 4 a 6 semanas depois que é iniciado o tratamento, os primeiros sinais de melhora começam a aparecer. Em qualquer caso, seja numa depressão leve, moderada ou uma depressão mais grave, é muito importante que se tenha paciência e persistência.
A doença, ela não vai melhorar da noite para o dia. É necessário paciência e persistência para fazer a terapia, para tomar o remédio direitinho, para cuidar da saúde e para daí ver melhoras. Uma outra coisa é que é muito comum que a pessoa que tenha tido depressão uma vez tenha outras recaídas ao longo da vida. E novamente é preciso fazer o tratamento, ter paciência e persistência e sempre prestar muita atenção em si mesmo para ver se está na hora de procurar um tratamento de novo. Existe alguma maneira de prevenir a depressão? Como em grande parte das vezes o gatilho que desencadeia o quadro de depressão é um gatilho ambiental, viver uma vida saudável em todos os aspectos é uma boa forma de prevenção. Então, ter uma vida saudável, com uma alimentação legal, exercícios físicos regulares, um trabalho que te dê prazer e te traga senso de propósito de vida, relacionamentos saudáveis, com comunicação aberta, momentos de lazer e de autocuidado são muito importantes para que você previna a depressão e outras doenças mentais. O processo de autoconhecimento também é muito importante. Porque quando você se conhece, você sabe quais são os seus limites, as coisas que não fazem bem a você, as coisas que te reenergizam, que te botam para cima. E quando alguma coisa tá diferente, você já nota que não tá bem e procura ajuda. E quanto mais rápido a gente procura ajuda e inicia um tratamento, no caso da depressão, isso faz muita diferença. E a melhora é mais rápida e também as chances de recaída são menores. Em todos os cenários, é importante a gente entender que a pessoa que está com depressão, ela não tem culpa nenhuma de estar doente. Não é que ela fez alguma coisa errada e por isso ela pegou depressão. A depressão, ela chega como qualquer outra doença, sem a pessoa esperar ou se preparar para ela. E é importante que a gente tenha empatia e a gente tenha compaixão por nós mesmos e pelos outros que estão nessa situação. Não adianta ficar exigindo força de vontade ou ficar exigindo que a pessoa tenha pensamentos positivos para melhorar mais rápido da situação. Na verdade, esse tipo de comportamento ele pode até piorar o quadro. Então, o melhor é a gente estar à disposição para ajudar no que a pessoa precisar. E também é sempre muito importante procurar ajuda especializada. Em qualquer desses casos, não fica sofrendo sozinha, porque a depressão não é uma doença que você vai conseguir se curar sem a ajuda adequada. Se você tem qualquer dúvida, se você quer conversar mais sobre isso, se você acha que está com depressão e precisa de tratamento, e quiser conversar, fala comigo e eu estou à disposição, tá bom? Não sofre sozinha e vamos juntas!